Muito bem, nesse vídeo eu quero falar do cálculo de receita de vendas. Como é que eu faço o cálculo de receita de vendas no lucro presumido, tá bom? Então, vamos lá para um exemplo prático de como nós podemos fazer esse cálculo. Então, vamos mostrar para vocês aqui, fazer uma adaptação. Não é serviço, é vendas, né? Então, no nosso exemplo, nós temos vendas. Não vai ter, portanto, retenção na fonte, né? Não tem valor retido na fonte para vendas. Eu tenho cancelamento, desconto incondicional. Vamos colocar aqui também que nós vamos tirar o ICMS-ST, que é a substituição tributária. Vamos tirar também o IPI, ok? Então, nós temos aí o ICMS-ST de R$ 1.500. Nós temos um IPI de 800. Muito bem, deixa eu pegar aqui o meu faturamento. Então, vamos fazer o faturamento menos, o faturamento, vamos lá, B3, estava certo, B3 vezes, menos, pronto, B3, meu faturamento, menos as deduções permitidas em lei. Então, ok, meu faturamento menos as deduções permitidas em lei. Vamos colocar aqui R$ 1.000, vamos colocar aqui R$ 700, vamos colocar aqui R$ 2.000 e aqui R$ 1.300. 1.300. Ok, então, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular. Vou tirar, então, da minha venda, eu tiro cancelamento, ICMS-ST, substituição tributária, IPI, desconto incondicional, chega ao meu faturamento tributável. Qual é o faturamento do trimestre? R$ 138.700. Então, o faturamento tributável ele é o mesmo para IR, CSLL. Só que, ao contrário do serviço, na venda, o IR tem uma margem de 8%, e na CSLL tem uma margem de 12%. Acrescento aí minhas demais receitas, 100% delas, ou seja, rendimento de aplicação, aluguel, ganho de capital, estou na base de cálculo. Note que a base de cálculo de IR e CS não são iguais. Aplico 15% sobre o meu imposto de renda. Tem adicional nesse exemplo? Não. Por quê? Porque minha base de cálculo, não ultrapassou 60 mil. Então, eu tenho aí, né, eu tenho aí um valor a pagar de 4.514 que eu posso dividir em 3 cotas. Na CSLL, eu tenho o mesmo faturamento tributável, só que uma margem de 12%. Acrescento as minhas demais receitas, chegam a base de cálculo de 35.644. Calculo 9%, é venda, não tenho retenção. Esse é o valor do meu DARF cota única, 3.207, ou posso dividir em até 3 cotas. Novamente, não tenho demais receitas, o que vai acontecer? Minha margem é igual à minha base de cálculo. Nesse caso aqui, está abaixo de R$ 1.000 cada parcela, não posso dividir em cotas. Ok? Então, fique atento, se o valor total, né, o valor a pagar, a recolher aqui, puder parcelar, ok, mas eu tenho que ter cotas com valor principal de 1.000. Se eu não tenho, eu não posso dividir em cotas, tá ok? Então, esse foi o cálculo de vendas no lucro presumido. Bom, aí você me diz assim, tudo bem, eu já entendi de serviço, já entendi de venda. E se eu tiver vendas e serviços? Como é que eu faço? Vou colocar um exemplo curtinho aqui
porque aí fica mais fácil, bem rápido aqui de vocês entenderem, tá bom? Então, eu tenho aqui a margem de presunção de vendas e vou ter aqui receitas de serviços, tá? Receitas de serviços. E vou colocar aqui margem de presunção de serviços. Então, digamos que eu tive serviços de 20 mil, 25 mil e 12 mil. Tenho aí o trimestre, né? Janeiro, fevereiro, março, aqui nesse exemplo. Qual é a margem de presunção? A margem de presunção é de 32% das minhas receitas. Não teve cancelamento nem nada, tá? Para simplificar o nosso exemplo. Então, 32%. E na CSLL, serviços são os mesmos. A margem é a mesma? Sim. Na CSLL eu vou calcular 32%. Então, nota o seguinte. Eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui a margem de presunção de venda e a margem de presunção de serviços. O que eu vou fazer? Na minha base de cálculo, eu junto a margem de presunção de vendas mais a margem de presunção de serviços mais as minhas demais receitas. E aí, senhores, eu tenho uma única base de cálculo. Eu calculo a margem de venda separado, porque as alíquotas não são as mesmas, tá? Então, eu calculo a margem de venda, calculo a margem de serviço. Se eu tiver demais receitas, coloco aqui, ó, aplicação financeira, aluguel, vamos colocar 5 mil de aluguel. 5 mil de aluguel, vamos colocar aqui ganho de capital de 1.300. Então, vamos lá, de novo. Tenho vendas, faço as deduções permitidas em lei, chego ao faturamento tributável, calculo a margem para IR e para CS de vendas, verifico qual é o serviço do meu trimestre, calculo a margem de IR e CS para serviços. Acrescento as demais receitas e chego aqui na base de cálculo. Cheguei na única base de cálculo, tá? 15%. Verifico se tem um adicional de imposto de renda. Nesse aqui não tem, porque não ultrapassou 60 mil. Verifico se tive retenção na fonte. Se eu não tiver, não desconto. Ok? Na CSLL, margem de venda, margem de serviço, mais demais receitas. Essa é a minha base de cálculo. Sobre ela, alíquota de 9%. Verifico se tenho retenção na fonte. Se não tenho, esse é o meu valor devido. Um erro muito comum é as pessoas calculam o imposto de renda separado de vendas e serviços e juntam numa guia só. Não é isso. Você calcula a margem separada, mas é uma única base de cálculo. Você não vai calcular o IR daqui e depois juntar numa guia só. Não é isso. Tá bom? No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas? Postem nos comentários. Tchau, tchau.